o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Dinheiro na conta. Cidades do Ceará recuperam perdas do Fundo de Participação dos Municípios após cálculos para divisão da receita retransferida pelo governo federal. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. 30 das 36 cidades do Ceará que receberam no dia 10 de janeiro menos recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, recuperaram as diferenças da receita após o cumprimento de uma liminar que impede o Tesouro Nacional de usar os dados parciais do censo de 2022 para o efeito de distribuição dessas verbas. A informação é do consultor econômico da Apresse, Irineu Carvalho, ao revelar que, como não entraram no pedido de liminar solicitado pela Associação dos Prefeitos do Ceará, Apresse, as cidades de Guaiúba, Palmácia, Quixadá, Quixeramobim não tiveram as diferenças do FPM pagas pelo Tesouro Nacional. O IBGE decidiu no final do ano passado enviar ao Tribunal de Contas da União, o TCU, o resultado parcial do censo com a quantidade de moradores de cada cidade. Entre os 184 municípios do Ceará, 36 registraram uma queda no número de habitantes, o que impacta diretamente nas transferências federais, inclusive do FPM. Em todo o Brasil, 702 cidades tiveram uma queda populacional. Sem os números concluídos do censo, a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, aconselhou os gestores das cidades atingidas com a queda do FPM a entrarem na Justiça. A Associação dos Prefeitos do Ceará seguiu a orientação e conseguiu, junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, a liminar que barra a redução no volume de dinheiro do FPM. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Tem mais informações nessa área. Dinheiro para os municípios. Os prefeitos de cidades brasileiras que tiveram redução do número de habitantes na contagem parcial do censo de 2022 conquistaram nessa segunda-feira uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal que os garante manter as atuais receitas do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. A decisão é do ministro do STF, Ricardo Lewandowski. O Tribunal de Contas da União chegou, como disse o Sátiro Salles, a usar as informações do IBGE e provocou a queda na transferência de recursos da primeira parcela do FPM. Dos 184 municípios do Ceará, 36 tiveram redução no número de moradores e, como consequência, queda no volume de verbas do FPM. Então, com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, fica sepultado em definitivo o uso dos dados parciais do IBGE para efeito de rateio do dinheiro do FPM, que é a principal receita das pequenas cidades brasileiras, dos pequenos municípios do Ceará. Com a liminar assinada pelo ministro do STF, o cálculo do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, tem como patamar mínimo os coeficientes de distribuição utilizados no exercício de 2018. Fim de uma confusão, jornalista Beto Almeida, embora essa liminar ainda tenha que passar pelo Supremo Tribunal Federal. Mas depois de tantos apelos, pressões e dos movimentos deflagrados pelas entidades da área municipalista, é pouco provável que nós tenhamos mudança nessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja, a vitória dos prefeitos não é parcial, embora os dados do IBGE inconclusos estejam na gaveta. O Tribunal de Contas da União, TCU, vai se pronunciar sobre essa liminar do Supremo Tribunal Federal, mas em princípio terá que cumpri-la, a exemplo do que já vem fazendo com as liminares concedidas no âmbito da Justiça Federal em relação aos prefeitos de todo o Brasil que entraram com ações contestando os cálculos do FPM com base nos dados parciais do censo do IBGE de 2022. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia, nossos ouvintes. Olha, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, Luzenor, atendeu a um pedido do PCdoB,
que é o autor dessa ação do Supremo contra o ato do TCU que fixou uma nova forma de cálculo do rateio das verbas do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E lógico, o questionamento feito pelo PCdoB, que é o mesmo das entidades municipalistas, é o levantamento do Instituto, o censo, na realidade do IBGE, ainda é um resultado parcial. O IBGE não conseguiu concluir esse censo no ano de 2022. Isso só deverá ficar totalmente concluído, portanto, mais adiante. No entanto, mesmo com esse resultado parcial, o TCU o que fez? Se baseou nisso para definir as novas regras, os novos índices de participação dos municípios no FPM, porque é feito conforme no cálculo da população atual, e esses dados são fornecidos pelo IBGE. O ministro Ricardo Lewandowski foi adiante e usou, Luciano, do bom senso para dizer o seguinte: olha, essas mudanças, vamos dizer assim, radicais ou pelo menos intempestivas do TCU, do Tribunal de Contas da União, para a distribuição do dinheiro, isso interfere no planejamento das cidades, interfere na realização de políticas públicas e principalmente em compromissos já assumidos pelas prefeituras, que trabalham sim com um mínimo de planejamento. Por mais que elas não tenham um planejamento completo, mas ainda assim, toda uma prefeitura tem o seu planejamento inclusive com gasto de pessoal, em planejamento com investimento, em planejamento com manutenção da máquina pública. Ora, se tem uma mudança de curso nessa regra, isso vai trazer impacto para quem está com esse planejamento. Esses dados podem até mais adiante, quando o IBGE dizer o seguinte: olha, é esse aqui, definitivo, fechou o censo, então tais municípios estão com queda na sua população. Aí sim, cai o questionamento. Por enquanto, houve pressa de fato do TCU, Tribunal de Contas da União, em determinar já de antemão a mudança nesses critérios, prevalecendo então por essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que os critérios têm que ser os mesmos estabelecidos desde 2018. É isso, ganha o municipalismo, ganham os municípios e os prefeitos têm mais tranquilidade. Essa é uma bandeira, inclusive, Luciano, que o Ceará se destacou, porque o prefeito da Prece, o Júnior Castro, seguiu direitinho a recomendação da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, e foi à Justiça Federal. Júnior, inclusive, que está sendo reconduzido hoje ao cargo de presidente da Prece, que é a entidade que congrega as 184 prefeituras cearenses para mais um biênio, 2023-2024. E ele, no argumento que ele utiliza, ele diz uma coisa que faz sentido. Ele diz: olha, a gestão dele pegou ainda muito da pandemia. A pandemia, de algum modo, também barrou muitos avanços ou muitas ações, vamos dizer assim, que a Prece poderia ter realizado, como as demais entidades municipalistas. No entanto, é bom que se diga, e a gente tem que reconhecer isso, o Júnior Castro teve também uma atuação importante, por exemplo, durante a pandemia, naquela questão toda de levar os prefeitos a fazerem pressão, por exemplo, para a questão da liberação de vacinas, teve participação decisiva, assim, na discussão, por exemplo, dessa ação que acabou dando o resultado, que é da distribuição do FPM, e ainda tem, por exemplo, outros desafios pela frente, que é encontrar uma solução justa para a questão do piso salarial nacional dos enfermeiros, dos profissionais de enfermagem aqui no estado do Ceará, mas claro que também tem impacto em todo o país. Então, a Prece hoje, ela está dando, vamos dizer assim, mais essa oportunidade para o Júnior, para os próximos 2 anos, trabalhar dentro dessa bandeira, porque a Prece sozinha, claro, ela não tem a força. Quem tem a força são os 184 municípios que juntos formam a defesa da bandeira municipalista aqui no estado do Ceará. Lembrando que eu estava olhando aqui, o vice do Júnior é o Joaci Alves, que é o prefeito de Jaguaribara, da Nova Jaguaribara. Então, eles dois é que vão estar no comando, dando continuidade a essas propostas e à defesa dessas bandeiras municipalistas. Os prefeitos do Ceará estarão mobilizados a partir das 14h30 para a eleição dos novos dirigentes da Associação dos Prefeitos do Ceará. Júnior Castro, como disse o Beto Almeida, será reconduzido à presidência da entidade para o biênio 2023-2024. Logo em seguida, marcada para as 16 horas, a posse dos novos dirigentes a serem eleitos nessa assembleia convocada pela Associação dos Prefeitos do Ceará. A posse será acompanhada pelo governador Elmano de Freitas, que acontece aqui na sede da Prece, na rua Oswaldo Cruz,
Cruz, no bairro da Aldeota, em Fortaleza. Voltando ao censo do IBGE, jornalista Beto Almeida, o ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Roberto Olinto, disse que a publicação dos dados preliminares do Censo Demográfico de 2022 expõe uma verdadeira tragédia, ou uma tragédia absoluta, que, segundo ele, se abateu sobre a pesquisa. O ex-presidente do IBGE, defende a realização de uma ampla auditoria dos dados para verificar se esses dados são válidos, se é preciso realizar um trabalho adicional ou, em caso extremo, elaboração de um novo censo. Esse censo realmente tem esse traço de tragédia, porque deveria ter sido realizado em 2022, com o sucateamento da máquina do IBGE e a falta de recursos, a contagem essencial da população para a definição de políticas públicas, inclusive para a transferência de recursos para os municípios, da União para os municípios, acaba sendo prejudicada. E aí tem agora essa polêmica com a possibilidade da realização de um novo censo, que não irá me surpreender, Beto Almeida. Luzenor de Oliveira, essa questão de se defender uma auditagem nos dados do censo de 2022 vem, né, do ex-presidente do IBGE, e é vamos dizer assim, um alerta necessário e principalmente, Luzenor, justo, diante de todos os problemas que este censo já enfrentou, além desses que você já citou, que a gente teve a pandemia, a falta de recursos e as dificuldades dos próprios recenseadores em fazer o trabalho de campo. Olha, teve caso aí, por exemplo, que o IBGE precisou reconvocar, inclusive de forma imediata, outros recenseadores, porque alguns desistiram da tarefa. Muitos foram impedidos por conta da violência urbana de adentrar, de chegar aos domicílios. Eu mesmo, Zenô, digo para você o seguinte: na minha rua, na minha casa, nunca fui abordado durante todo o ano de 2022 por nenhum recenseador do IBGE. Procurei, inclusive, conversar com vizinhos, com outras pessoas que também não tem notícia de recenseador na porta. Lá, 2 quarteirões depois da minha casa, disse o seguinte, que apareceu de fato uma pessoa do censo, que perguntando se alguém algum recenseador tinha aparecido, mas simplesmente ele fez a pergunta e não continuou o trabalho. O que eu acho que numa situação dessa poderia ocorrer? Você chega num domicílio, se não encontra o morador da casa, deixa lá na caixa de correios, por exemplo, uma correspondência, dizendo um telefone de contato. Tá? Então, isso é só um exemplo que eu estou citando, mas tem muitos casos desses, e aí você coloca em xeque exatamente a validade desses números apresentados parcialmente pelo IBGE. A necessidade de se fazer uma auditoria, Luzenor, e quem sabe até de se pensar num novo censo. Isso é muito importante. Nós estamos falando, não é só contagem de número não, Luzenor. Nós estamos falando da necessidade, sabe de quê? De que isso é planejamento. Um país só se planeja se ele tiver esses números reais. Se não for, é ficção. E daqui a pouco vamos falar sobre o avanço entre os municípios do Ceará para o pagamento do reajuste salarial dos professores, que está em uma portaria do ministro da Educação, Camilo Santana. Daqui a pouco. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.